E se Jesus Cristo não foi como te contaram? Amigo, tem muita coisa por trás disso. E hoje eu vi um vídeo muito interessante, eu vou trazer ele para vocês, que vai especificar bem alguns arquétipos dessa figura chamada Jesus Cristo. Inclusive trazendo outros tipos de tradições, religiões antigas e... Porque, como eu falo, a mensagem está sendo passada não só escrita, mas também visualmente, né? Então os símbolos são muito importantes para você entender que é o ciclo. Toda a história da humanidade é um ciclo de subida, descida, queda, auge, subida, descida e por aí vai. Tanto na sua vida particular como na vida dos grandes impérios, da grande ditadura, todo mundo um dia caiu, pai. Não tem jeito. Chegou lá, pum, caiu. E aí existe essa figura do arquétipo messiâno que consegue reunir e sair para uma nova trajetória. E antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Vamos para o vídeo. Moralmente perfeito viesse ao nosso mundo, o povo o humilharia e por fim, depois de todo tipo de sofrimento, o crucificariam. Nossa, Platão foi muito inteligente e visionário por dizer isso 400 anos antes de Jesus nascer, né, Peter? Isso é uma das maiores mentiras que esse Instagram já criou, Lois. O que ninguém fala é que por todo o planeta já existiam pelo menos umas 10 histórias de Messias parecidíssimas com a de Jesus muito antes dele nascer. E Platão tinha total ciência e conhecimento disso. É óbvio que ele falou essa frase com base em todas essas historias que já existiam. Como assim parecidas? Deve ser por isso que um monte de gente acusa o cristianismo de se inspirar em coisas pagãs, tipo como eles roubaram a ideia do Natal, né? Então, não só do Natal, a conjuntura daquela época é basicamente a nossa, né? Tipo assim, a gente herdou o negócio do pinheiro. O que tem a ver o pinheiro com Jesus Cristo, porra? Entendeu? Porque tem que ter um pinheiro na porra da casa com um montão de bolinho, caralho, quatro. Não faz sentido se Jesus nasceu numa manjedoura, meu compadre. Não tem nada a ver com o bagulho. 3 reis mágicos, entregando presente. O que tem a ver a porra do pinheiro? Por aí vai, entendeu? Então, porra, que loucura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, são essas coisas que são, né? O mercado de consumo, não, você tem que comprar um presente pra alguém e tudo mais. Então isso faz parte de um arquétipo que veio, basicamente, de outras tradições. A tradição nossa não fazia isso, os índios que estavam aqui não sabiam nem disso, não estavam nem aí pra isso. Você vai adquirindo essa cultura de outras culturas, normalmente são tudo exportado. Você seja capitalista, comunista, não importa. As ideologias todas vieram de fora pra cá, né? Porque fomos colonizados por europeus e essas ideias todas vêm de lá. E a gente só segue aqui, e porque é proibido pensar fora do que eles mandam você pensar. Liga só, tem um monte de historiadores por aí que deixaram claro que antes de Yeshua já existiam figuras messiânicas parecidas, tipo Horus no Egito, Mitra na Pérsia, Krishna na Índia e Dionísio na Grécia. Todos eles tinham pontos em comum com Jesus, como nascimento por uma mulher virgem, milagres, 12 seguidores fiéis e até uma morte crucificada com direito a respawn 3 dias depois. É como se a história do Salvador fosse um padrão repetido em várias culturas pelo mundo. Como é que pode? Então quer dizer que até a crucificação também não é exclusiva? Exato. O documentário Zeitgeist explica que a crucificação vem de um simbolismo astronômico. Quando o Sol chega no solstício de inverno, ele parece, entre aspas, morrer por 3 dias no ponto mais baixo do céu e depois renasce indo para o norte. Assim se dá essa cruz formada pelo Sol e pelas constelações que era vista como o renascimento da luz. Por isso muitos desses deuses solares eram representados morrendo numa cruz. Nós estamos falando bem do começo das religiões na história. E sobre os 12 discípulos? A mesma lógica, Leo Bro, eles também são inspirados nos astros. Juntos representam os 12 signos do zodíaco girando em volta do Sol, ou seja, do Filho de Deus, que é literalmente o Sol no céu. Cara, a história foi carregada de símbolos cósmicos que já eram conhecidos muito antes do cristianismo sequer pensar em existir. Espera aí, basicamente você tá dizendo que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo não existiu. Não, calma aí. É isso. Só que, devido a esse arquétipo cultural que a gente tinha antes de Jesus Cristo, ou seja, essa cultura já vem de muitos anos, de antes. Ou seja, a gente só está absorvendo certas culturas de muitos anos antes, até da história de Cristo e tudo mais, que vem o Império Romano fez toda aquela cultura lá na Europa, e daí veio as grandes navegações, e por aí foi. Então é só uma continuidade disso. Então, para que ficasse fácil a população não sair daquele padrão que já existia, calendário, datas específicas, algumas coisas, eles colocaram tudo isso dentro do cristianismo, entendeu? Eles fizeram um pacotão e botaram tudo dentro do cristianismo, inclusive para você ter direito a cultuar santos, já que a própria palavra diz que você não pode cultuar, né, imagem ou nada desse tipo. Mas o que mais tem na igreja católica é imagem, caralho. Então, porra, que loucura. Então você não poderia fazer essas coisas e tal. Você pode ver que os muçulmanos, eles, na série Vikings, que chega lá pra encarar os muçulmanos, eles estão de frente pra uma parede e o Loki pergunta, cadê o deus deles? Porque não pode cultuar a imagem, entendeu? Não pode ter esse tipo de símbolo. Maomé não tem imagem, não pode ter a imagem do rosto dele, então, ou seja, não pode se cultuar imagem. E no caso aqui, o que mais tem aí é culto de imagem, rituais com imagem, muitas coisas aí com imagens, entendeu? Foi nesse momento que a Igreja Católica Apostólica Romana colocou todos os seus arquétipos pagãos dentro do cristianismo, para que coubesse todo mundo lá no Império Romano.
porque muitas pessoas ainda eram pagãos e ainda são. Muitas pessoas no mundo são pagãos. Todo mundo não é cristão, não. Se você sair do conteúdo Brasil, você vai ver que o mundo é completamente diferente. Que o cristianismo é só um pedaço dessa história que é o mundo inteiro. Só um pedaço. Então tem outras histórias muito mais interessantes, inclusive de origem de povos e tudo mais, que eu creio que você deveria dar uma estudada sobre esse assunto. Eu tô em choque, Peter. Sua fé sempre será testada, e é aí que tá, Lois. Mesmo que parte da história dele tenha sido montada com base nesses mitos antigos, isso não significa que ele não existiu. Muitos estudiosos acreditam que Jesus foi um homem real, um líder espiritual e revolucionário que inspirou tanta gente que sua mensagem explodiu pelo mundo. Só que ao longo do tempo misturaram isso com astrologia e simbolismos antigos, porque era assim que eles entendiam e lidavam com o mundo naquela época. Então o que sobra de tudo isso, Gordão? O que sobra é a essência, Leque. Mesmo que você questione a história literal, o arquétipo de Cristo continua sendo a maior representação do bem, da compaixão e da luz contra as trevas. Ele não é só um personagem histórico, é um símbolo universal dentro de nós. Você não precisa perder a fé nele só porque parte do que te contaram é simbólico. Pelo contrário, isso só mostra que o Cristo é algo muito maior do que um homem. É algo eterno que vive em todo mundo que escolhe a luz. A minha conclusão é... Na verdade, é justamente sobre isso, né? A gente consegue compartilhar esses valores, né? Então por isso que é interessante você acabar vendo outras culturas, entender mesmo, e com profundidade nesse tipo de assunto, você estudar um pouco o hinduísmo, cabala judaica. Você vai ver uns assuntos, eu vou garantir pra você que o bagulho vai ser maneiro ou não. Tu vai encontrar umas viagens pesadíssimas, umas paradas assim muito ruins, tá ligado? Mas se você quer entender de verdade, eu vou até fazer um curso sobre isso. Em breve vocês vão ver aí, a gente vai ter um curso explicando exatamente isso, como funciona essa linguagem simbólica dessa outra população. O jeito que você cristão tá vendo uma certa cena não quer dizer que o cara da Umbanda tá vendo o mesmo. Ele tá vendo uma coisa diferente, porque são culturas diferentes, ritos diferentes, imagens diferentes. Às vezes você vai no hinduísmo, você vê alguns arquétipos do hinduísmo. Você nunca parou para se perguntar por que suástica tá lá nos hindu ainda, até hoje o bagulho tá lá, e o bigodinho fez outra, diferentona e tal. Esse símbolo já não é de hoje, esse símbolo é já de muito tempo, entendeu? Então, não quer dizer que você tá vendo assim, que esse é o certo, tá pronto, acabado e foda-se. Não pode ser assim, fica calmo, filho. É aqui, ó, você, cristão, tá vendo desse jeito. Você vai entender a história desse jeito, porque você não teve acesso a outros tipos de cultura. E Deus não te proibiu Deus não fala em nenhum momento para você não ir conhecer as outras culturas. Você tem que conhecer, tem jeito, entendeu? Se você for ler alguns livros apócrifos que falam da vida de Jesus Cristo, nessa fuga dele, depois do nascimento, ele só vai voltar a aparecer lá com 33 anos. Mas tem vários livros apócrifos que fala isso, né? Que, se eu não me engano, alguns estão ainda no livro do Mar Morto, né? Dos Pergaminhos do Mar Morto. Fazer uma série também sobre Pergaminhos do Mar. Devo fazer alguma coisa nesse sentido, para você entender toda essa história, todo esse contexto, todo o caldo cultural que foi feito isso aí, e entender que você tem que observar a pluralidade toda para você estar entendendo o que game realmente está rolando no mundo. Que é um game muito mais, garanto, muito mais divertido do que a novela. Vai por mim. Ou de qualquer série que você esteja vendo nesse momento. Se você acha alguma série boa, você entender tudo isso e ver o game que tá rolando, bom, você nem precisa de série. Vai por mim. Você vai começar a ver a coisa de um jeito muito mais legal. Então é que no fim das contas ele é real, só que de um jeito ainda mais profundo, né? Exatamente, vida. A história pode ter camadas, mas a mensagem de Deus é indestrutível. Não é sobre religião, é sobre despertar essa centelha divina dentro de você. Cristo veio para formar novos Cristos. Cristo veio para formar novos Cristos. Eu acho que ele foi o grande que fez o despertar. Isso deixou escrito, não tem como. Ninguém escreveria sobre um cara se ele não valesse porra nenhuma. Pode ser na tua cabeça. Se você é irrelevante, você será irrelevante. Se você é relevante, vão escrever histórias sobre você. Vão escrever tudo sobre você. É assim que funciona. Você acha que todo mundo ia parar para escrever uma história, seguir aquilo ali à risca, se todo mundo fosse um bando de retardado? Só você que é o malandro, que não estudou nada, que não correu atrás de nada, não foi entender nada, não entendeu as outras culturas, não leu nada sobre o assunto, não foi correr atrás dos vídeos que explicam, porque tem muitos vídeos aqui que nem eu faço. Esse react que eu faço é justamente para vocês verem que tem diversos vídeos aí que vão mostrando para vocês algumas coisas. Claro que você tem que se aprofundar mais para você entender legal. Aí eu tento dar meus pitacos aqui para poder aprofundar o conhecimento. Mas eu pretendo fazer um curso sobre isso. Tentar fazer um curso, explicar essa linguagem que quando vocês começarem a ler a notícia, vocês já vão saber o que está acontecendo. É isso. Jesus Cristo veio para abrir os olhos da humanidade. Curte, compartilha. Espero no próximo vídeo.